Bom dia a todos. Essa é uma live referente ao câncer coloretal, que é um câncer importante, feita aqui na Ação Médica de Goiás, em parceria com a SEREM, Comissão Estadual de Agência Médica de Goiás, Faculdade de Medicina da UFG. Aqui recebendo hoje, então, o professor Hélio Moreira Júnior. O professor Hélio é professor da Faculdade de Medicina da UFG. Aqui junto com o professor Campos, professor Livre Docente, especialista com ensino de matemática específico Hélio, para que faça a sequência da live. Bom dia a todos vocês. Obrigado, professor Valdemar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e à Associação Médica de Goiás pela oportunidade de nos ceder esse espaço aqui para tratar de um assunto muito importante. Eu quero cumprimentar também todos os nossos ouvintes. Nós temos aqui ligados conosco alunos da Faculdade de Medicina, profissionais da área da saúde e a comunidade goiana em geral, prestigiando essa live conosco. E o nosso convidado de honra para esse bate-papo na período da manhã é uma pessoa que é uma notoriedade da especialidade da coloproctologia nacional. Acima de tudo, é um grande amigo, é uma pessoa que caminhamos juntos já há algumas décadas dentro da sociedade. Dr. Fábio Campos é professor livre docente da Universidade de São Paulo, fez seu mestrado e doutorado lá na USP, dentro do HC, foi presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, atualmente está no Conselho Consultivo da nossa sociedade. Então, é uma pessoa com muita experiência, já envolvido há muito tempo com o tratamento, o diagnóstico do câncer coloretal. Então, Fábio, bom dia, é um grande prazer ter você aqui conosco nessa manhã de domingo. Bom dia, Hélio, bom dia, demais amigos. É um prazer, é todo meu, uma grande honra ter sido convidado para esse evento que dá início à nossa campanha do Março Azul Marinho, de prevenção do câncer do intestino, e principalmente também pelo prazer de estar aqui com o presidente da nossa sociedade, o professor Hélio Moreira Júnior, querido amigo de muitos anos, em que eu tenho no pai dele uma figura de muita admiração, de muita inspiração pelo seu extenso trabalho desenvolvido na Sociedade Brasileira de Coloproctologia durante tantos anos. E agora, Dr. Hélio Moreira Júnior, seguindo os passos do pai, fazendo uma presidência à frente da sociedade memorável, um trabalho brilhante, que vai ser coroado com a realização do Congresso Brasileiro aí em Goiânia. Então, é um grande prazer para mim estar aqui hoje nessa live, Hélio. Obrigado, Fábio. Fábio, então vamos começar falando um pouquinho sobre o que é essa campanha Março Azul. Então, assim, as pessoas já às vezes ficam confusas, né? Que é tanta comemoração, todo mês que é uma cor agora, de comemoração, e isso acaba, às vezes, dificultando a chegada da mensagem, do que a gente está tratando, né? Então, fala para o pessoal, o que é o Março Azul, Fábio? O Março Azul hoje é uma campanha que recebeu essa denominação depois de muitas discussões, muitas brigas, muita conversa. Na verdade, essa campanha de prevenção do câncer do intestino, ela se chamava anteriormente Setembro Verde. Isso porque setembro era o mês do Congresso Brasileiro de Coloproctologia e verde é a cor da nossa sociedade. Entretanto, nós vimos ao longo do tempo que, do ponto de vista mundial, o mês de março é o mês mais dedicado à prevenção do câncer do intestino. E nós acabamos ficando com o Março Azul, porque, como o Hélio falou, tem muitas cores aí designando a prevenção de vários tipos de câncer, de mama, de útero, de próstata e assim vai. Então, nós ficamos com o Março Azul para, juntamente com sociedades mundiais, nós desenvolvemos essa campanha dedicada à prevenção do câncer de intestino. Não é apenas essa denominação que a campanha assumiu nos últimos anos com esse propósito.
Fábio, fala pra gente, qual que é o tamanho desse problema? Por que que a gente tem que fazer uma campanha sobre prevenção de câncer de intestino? Qual é a incidência? Qual que é o tamanho do problema que a gente está lidando? Olha, Hélio, essa sua pergunta ela é fundamental. Para você ter uma ideia, esse ano eu estou fazendo 40 anos de formado. Não parece, porque eu pareço que tenho 20 anos, mas eu já estou com 40 anos de formado. Quando eu me formei, eu fiz um trabalho no Brasil, juntamente com a professora Angelita, em que nós levantamos todos os casos de câncer coloretal no Brasil. Naquela época, em 1983, o câncer de intestino era sétimo e oitavo lugar entre todos os tumores no mundo, aqui no Brasil. Sétimo e oitavo lugar. Se você for nesse levantamento do INCA, que o doutor Hélio está mostrando aqui, já até mais atualizado, vocês vão ver que o câncer de intestino fica em segundo ou terceiro lugar entre homens e mulheres. Na verdade, é mais ou menos assim. O câncer de pulmão, estou excluindo o câncer de pele, né? Câncer de pele é disparado mais frequente na população em geral. O câncer de pulmão no homem é o câncer mais comum. Em segundo lugar, ele disputa o câncer de intestino junto com o câncer de estômago um pouquinho abaixo. E na mulher, o câncer de mama é o câncer mais comum e o câncer de intestino já ultrapassou o câncer de útero. Então, hoje nós estamos falando de uma doença que é a segunda ou terceira causa de neoplasia maligna aqui no Brasil. Então, como o doutor Hélio expôs aqui nesse diapositivo, a incidência é muito alta, é um problema populacional de saúde pública importante no Brasil, e por isso merece essa campanha e muitos outros esforços que nós possamos fazer. Eu coloquei esse slide aqui, Fábio, justamente para dar ênfase para o tamanho, né? Então, se você pegar aqui os dados de 2010, você só... alguém está... Vamos desligar o microfone, por favor. Maurício, podia desligar o microfone da que está falando aí. Não, é igual a nossa, não, tu viu? Não, terceira posição. Então, o que eu estava falando, Fábio, em 2010, se você somasse o número de casos entre homens e mulheres, a gente tinha um total de 27 mil casos. E a estimativa do INCA para o ano de 2023 serão de 45 mil casos. Quase dobrou o número de casos num período de 15 anos, né? 13 anos. Então, você vê que é um problema crescente, né, Pablo? Não é um problema que está estacionado, ele está aumentando cada vez mais. Sem sombra de dúvida. E um outro dado importante que a gente vê nesse diapositivo aqui é que a incidência, ela não obedece à progressão, a incidência aumentada e crescente da doença, ela não obedece limites regionais. Ela está crescendo em todo o território nacional, tanto na região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Ou seja, é um fenômeno universal dentro do nosso país, né? É claro que nas regiões sul e sudeste a incidência é maior comparada com outras regiões do Brasil, mas de qualquer forma é algo que a gente precisa estar atento em todas as regiões do Brasil, porque está aumentando gradativamente a incidência disso. Por que será que está aumentando a incidência, Fábio? Quais são os fatores de risco para que a incidência do câncer de intestino esteja aumentando dessa forma? Não só no Brasil, é um fenômeno mundial, né? Esse dado que você apresenta aqui é um dado muito importante, Hélio. Para quem não sabe, é justamente para isso que nós estamos aqui hoje, para esclarecer as coisas. O câncer do intestino, tradicionalmente, é uma doença considerada de países ricos. Se você for ver a maior incidência no mundo, é Estados Unidos, Europa setentrional, Japão, os países mais enriquecidos
da Ásia também com uma incidência maior nos últimos anos, e ele incide pouco em países pobres, né? Então, há anos atrás, essa incidência que você mostrou, que ela está aumentando uniformemente em todos os estados do Brasil, não era assim. Talvez até porque não se conhecesse dados de outros estados do Norte e Nordeste. Mas hoje esses dados são mais conhecidos, e esse gráfico que você mostrou mostra de maneira clara como a incidência está aumentando, independente da riqueza do local. Eu acho que você tem toda a razão ao apontar os fatores de risco aí. O principal fator de risco para o câncer de intestino é a idade. Não tenha Quanto dúvida que nenhuma. tem? 17? Então, o que acontece é que, como hoje nós temos uma expectativa de vida maior do que nós tínhamos há anos atrás, né? Hoje é comum você ver pessoas vivendo 70, 80, 90, 100 anos, muito mais comum do que era anos atrás. A expectativa de vida do mundo, mas também aqui no Brasil, aumentou. Acho que esse é um fator principal. O outro fator diz respeito a hábitos da população, né? Então, hoje a gente incrimina fumo, alcoolismo, obesidade, que é um dado importante. A gente cansa de ver na televisão várias reportagens falando como a população brasileira está mais obesa do que era há anos atrás. O próprio diagnóstico da doença, hoje em dia, nós fazemos muito mais diagnóstico da doença do que fazíamos há várias décadas atrás. Depois nós vamos comentar sobre isso. Quer dizer, hoje nós temos também a oportunidade de fazer mais diagnóstico. E um dado que eu acho relevante, Hélio, é a questão genética. Porque o que acontece? Na medida que aumenta a incidência no Brasil, em qualquer outro lugar, mas no Brasil, as pessoas vão casando, tendo filhos, e se eu tenho alguém na minha família que teve um câncer de intestino e caso com uma pessoa que não tem ninguém na família, o meu filho, o meu neto pode vir a ter, porque eu tive na minha família. E isso faz com que essa questão genética vá se alastrando pela população. Então, na verdade, são vários fatores, múltiplos fatores, que estão implicados nesse fato que você falou. É interessante isso que você está falando, Fábio, porque você vê que você citou fatores que a gente pode interferir e fatores que não tem como escapar, né? Envelhecer não tem jeito, isso aí faz parte da vida mesmo. Mas existem fatores, principalmente de hábitos de vida, né? Relacionados a hábitos alimentares, o tabagismo, o álcool, o tipo de alimentação que você tem na sua vida diária. Então, esses fatores modificáveis é o que a gente tenta assim, disseminar na população o que poderia diminuir a chance dele ter câncer de intestino caso ele adote um estilo de vida mais saudável. E não é fácil, né, Fábio? Toda vez que a gente pede para as pessoas um tipo de abordagem em que implica mudança de comportamento, a aderência é muito difícil, né? As pessoas têm dificuldade de mudar o que ele come, adotar a rotina de atividade física diária, largar o tabagismo, diminuir o consumo de álcool, né? Então, são coisas difíceis. E aí eu acho que entra um aspecto importante, né? Essas questões de hábitos de vida é algo que precisa ser trabalhado quando as pessoas ainda são crianças, né? Porque é lá que você adquire os hábitos de comer verduras, frutas, vegetais. Toda vez que você tenta implementar isso na vida adulta, você tem mais dificuldade. Inclusive o ato de atividade física, né? Você tocou num assunto que eu acho que é fundamental, sabe, Hélio? O câncer de intestino está profundamente relacionado à alimentação, né? A má notícia é que o câncer de intestino, por exemplo, ele depende se a pessoa come pouca fibra e come muita gordura animal, especialmente a carne vermelha, né? Ela está implicada na etiopatogenia do câncer de intestino, consumo de carboidratos de uma maneira geral, por isso essa relação com a população obesa, hábitos, como você falou, fumo, alcoolismo em excesso.
Existem vários outros fatores, deficiência de algumas vitaminas A, D, E, C, que estão implicadas no desenvolvimento do câncer de intestino. Então, a má notícia é essa. A boa notícia é que você não vai precisar abandonar o seu churrasco, né? Porque a gente sabe que esse dado que você puxou aqui, que é a questão quanto que a interferência, a modificação alimentar interfere na incidência do câncer do intestino. Na verdade, essa interferência é limitada pelo tempo em que ela se estabelece, é o que você falou. Se o indivíduo começa lá na infância a ter uma dieta muito boa, né? Uma dieta de padre, daí ele pode interferir lá aos seus 50, 60, 70 anos de idade na incidência do câncer do intestino. Agora, se o indivíduo aos 30, 40 anos de idade fala, não, agora eu vou seguir o que o doutor Hélio está falando e não vou comer tanto churrasco, não vou comer tanto carboidrato, não vou engordar, daí ele consegue interferir pouco, porque a dieta depende de tempo para agir, né? Então, esse dado que você passou realmente é fundamental, Hélio. E é curioso, né, Fábio, que acaba que os alimentos que são mais nocivos para a população, que são aqueles produtos enlatados, com conservantes, embutidos, né, o fast food da vida, né, as frituras, esses alimentos acabam sendo mais baratos do que os alimentos saudáveis, né? As folhas, as frutas, as verduras. Então você vê, né? Existe tanta forma do poder público é, agir na prevenção de doenças, né? Então, uma forma muito simples e objetiva seria definir taxas, impostos, ou eliminar impostos de alimentos que sejam saudáveis para a população, né? Parece que vai deixar de arrecadar, mas o que ele vai deixar de gastar no tratamento das pessoas que adoecem por ter uma dieta ruim, acaba sendo até do ponto de vista econômico interessante para o governo. E se vocês verem aqui, vocês estão vendo essa minha tela? Tá dividindo? Sim, estamos vendo. Vê aqui esse estudo epidemiológico muito interessante, né? Em que comparou o índice de desenvolvimento humano e a latitude, né? Então você vê que os países nórdicos eles são mais ricos, né? E quando você vê a incidência do câncer coloretal, ele acompanha o IDH. Quanto maior o índice de desenvolvimento humano, maior a incidência de câncer coloretal. E se você olhar a dieta desses países desenvolvidos, predomina muito alimentos industrializados, gordura, proteína animal, que acaba sendo um fator de agressão e de incremento do risco do câncer coloretal, né? Uma coisa que eu tinha comentado antes, é que eu não deixei claro, vai de encontro exatamente a isso que você acabou de apresentar. Na verdade, eu acho que um dos grandes motivos nós temos aumentado a incidência do câncer coloretal no Brasil diz respeito ao fato de que nós americanizamos a nossa alimentação. Não só nós, mas todos os países do terceiro mundo, né, passaram a comer mais carne, cheeseburger, batata frita, e por aí enlatados, laticínios, e por aí vai. Então, essa americanização da alimentação é que proporcionou o aumento da incidência da doença aqui no Brasil, né? Tudo bem, então nós falamos de prevenção primária, agora vamos falar um pouquinho sobre prevenção secundária, Fábio. O câncer de intestino, a gente já tem um conhecimento muito claro de como que ele surge nas pessoas. Você pode tentar explicar assim, de uma forma simplificada por que o câncer surge? Quais são as etapas do surgimento do câncer? Então, deixando a prevenção primária de lado, que é tudo que está relacionado a hábitos, a alimentação, a estilo de vida, nós vamos passar agora a falar de prevenção secundária. A prevenção secundária é baseada no controle das doenças pré-malignas, tá? A principal doença pré-maligna é o chamado pólipo. O pólipo é o nome que se dá a qualquer elevação que ocorre na mucosa do intestino, e o mais importante é o sobrenome que esse pólipo tem. Então, o pólipo mais famoso, mais importante, é o chamado pólipo adenomatoso, ou adenoma.
É que na prática clínica, né, a gente fala de pólipo, teoricamente você já está falando de adenoma. Mas o pólipo, que são essas bolinhas que o Hélio está mostrando aqui, que podem ser maiores, podem ser menores, essas bolinhas, elas são a doença primária benigna que pode ou não dar origem a um câncer, tá? A grande vantagem do intestino sobre outros tumores é que o câncer de intestino ele não nasce câncer, ele nasce pólipo. E o pólipo pode ou não, na dependência da idade e de outros fatores de risco, se transformar em câncer. Então, é isso que o doutor Hélio está mostrando, que é a famosa sequência adenoma-carcinoma, que foi descrita há muitos anos e que nos permite prevenir o câncer de intestino na medida em que você, ao fazer um exame, que é a colonoscopia, você diagnostica um pólipo, vai lá, retira esse pólipo pela colonoscopia e impede que anos depois esse pólipo se transforme num câncer. Isso é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, né, Fábio? Foi pelo Dr. Morrison, em 1978. Nós nem éramos nascidos, né, Fábio? Não, Ah, isso aí, nasceu muito depois disso. estava nem na barriga da minha mãe ainda. Então, assim, a gente sabe muito bem hoje que a maioria dos cânceres de intestino, como o Fábio está falando, ele nasce na mucosa do intestino, que é a camada mais interna da parede do intestino. E aí, quando ocorre uma série de mutações genéticas acumuladas, ele pode desenvolver primeiro um adenoma, que ainda é uma lesão benigna, certo, Fábio? Sim. E aí, persistindo as outras mutações genéticas, esse adenoma pode virar um carcinoma. Então é interessante, né, Fábio? Como a gente sabe que antes de ser câncer existe uma doença ainda benigna, que são os pólipos, essas verruguinhas que aparecem no intestino, a gente pode dizer que a prevenção do câncer de intestino, ela é real. A gente vai tratar antes de virar câncer, correto? É isso mesmo. É incrível essa oportunidade que a nossa especialidade tem, né? Por exemplo, uma mulher, ao notar um nódulo na mama, provavelmente esse nódulo grande já vai ser um câncer. Ele já nasce câncer. Essa é a diferença do intestino. O câncer do intestino não nasce câncer. Ele nasce pólipo, nasce um adenoma. E ao longo do tempo, por exemplo, na dependência de todos esses fatores que nós comentamos antes, obesidade, fumo, alimentação, todos esses hábitos, esse adenoma pode sofrer uma série de mutações. Mutações são alterações genéticas da estrutura desse pólipo, e essas mutações podem, depois de anos, culminar com o desenvolvimento de um câncer. Então, nós temos na nossa especialidade uma arma fantástica, que é a arma de você fazer a prevenção de um câncer. Não existe nenhum outro câncer no corpo humano que tenha essa oportunidade, né, Hélio? É verdade. Da mesma forma para o câncer de próstata, né, Fábio? Não faz a prevenção do câncer de próstata, só a primária. A prevenção secundária para o câncer de próstata também não existe. Você só tenta detectar precocemente o câncer de próstata, mas já é câncer, né? É isso mesmo. Ô, Fábio, e as pessoas às vezes ficam pensando, é rápido a evolução de um pólipo benigno, um adenoma, para um carcinoma? Quanto tempo demora isso para acontecer? Olha, felizmente não é rápido, Hélio. A imensa maioria, vou dizer aqui para vocês, com certeza, 95% dos tumores do intestino que nasceram de um pólipo, eles vão demorar algo como 5 a 10 anos para virar um carcinoma, quer dizer, um câncer, ou não. Quer dizer, o fato de você ter um pólipo não quer dizer que ele necessariamente vai virar um câncer. Mas se ele tiver que se transformar, essa demora vai demorar algo como 5 a 10 anos. Isso nos dá uma folga muito grande, uma tranquilidade muito grande na hora de a gente recomendar intervalos para a pessoa fazer colonoscopia, né? Isso é muito bom. Agora, essa tua pergunta é fundamental, Hélio, porque essa minha resposta, como eu disse, só cabe para 95%
das pessoas que desenvolvem um câncer no intestino. O que acontece com os outros 5%? Os outros 5% vão formar carcinomas que se originarão de um adenoma que nasceu de uma mutação genética com muita força. Porque, embora todo câncer de intestino nasça de uma mutação genética, às vezes são mutações genéticas comuns na população. Mas existe um grupo de mutações que acomete 5% desses indivíduos que fazem com que o indivíduo tenha uma chance altíssima de 80% a 100% de, uma vez que ele forme um adenoma, esse adenoma se transforme em carcinoma. Felizmente, isso ocorre raramente, né? Mas são doenças genéticas muito específicas. E normalmente o tempo para virar um carcinoma é bem mais rápido, né, Fábio? É uma via mais rápida. Sim. Tá certo. Essas pessoas que têm essas mutações genéticas, diferentemente da população em geral, essas pessoas podem desenvolver um carcinoma 2, 3, 4 anos depois que se forma um adenoma. Por isso que elas são especiais, que você tem que fazer uma vigilância muito mais severa. Agora, as pessoas da população em geral, você tem que fazer a vigilância, nós vamos comentar sobre isso, mas de uma maneira bem mais tranquila, né? Isso é uma boa notícia para todo mundo, porque senão a pessoa, às vezes você fala para o doente, vamos fazer uma colonoscopia. O doente fala, doutor, vou ter que fazer todo ano? A resposta é não, né? Nós vamos depois comentar sobre isso. Tá bom, então, se a gente já sabe, né, que a maioria dos casos de câncer de intestino nascem a partir de um pólipo, como é que a gente deve rastrear as pessoas, Fábio? Tem que esperar surgir algum sintoma? Existe alguma outra forma de você identificar um grupo de risco? Como é que a gente faz isso? Esse é um outro tema fundamental, né? A grande verdade é que nós temos que tentar fazer o rastreamento dessas pessoas de risco através da colonoscopia, principalmente em indivíduos sem sintomas, os indivíduos assintomáticos. Porque se você for fazer uma colonoscopia no indivíduo que tiver sangramento, isso não é mais rastreamento, isso é investigação. Você está fazendo um exame porque ele tem um determinado sintoma. A grande chance de indivíduo que você vai rastrear mora no fato de que você está fazendo um exame no indivíduo que não tem sintomas e, se você tiver o azar de diagnosticar um câncer, provavelmente esse câncer vai estar numa fase precoce de desenvolvimento, então a chance de cura desse indivíduo é muito alta. Só para citar nesse momento, nós já citamos os adenomas, mas a gente tem que lembrar também outras lesões de risco importantes, são as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, a inflamação do intestino consequente à radioterapia. Então, aqueles indivíduos, você citou aí o câncer de próstata, né? O indivíduo que tratou o câncer de próstata com radioterapia pélvica, ele tem que ser seguido o resto da vida, porque ele tem uma maior chance de desenvolver um tumor no reto. Os indivíduos com doenças genéticas, conforme eu citei, né? Existem outras condições mais raras. Acho que essas são as doenças mais importantes. E com relação assim à história familiar, Fábio, porque muitas vezes as pessoas perguntam para a gente no consultório, né, doutor, eu tenho uma prima da minha mãe que teve um câncer de intestino, aumenta meu risco de câncer? Qual tipo de relação familiar em que realmente, se tiver um câncer no indivíduo nesse grau de relação familiar, aumenta o risco da pessoa ter um câncer? Olha, você está fazendo realmente um questionamento importantíssimo, né? Você está tocando nas feridas da nossa especialidade. O câncer de intestino, ele nasce da interação entre uma alteração genética que o indivíduo vai herdar ou vai desenvolver ao longo da vida e a conjugação de diversos outros fatos da vida dele que nós já citamos aqui. Então, quando se interfere genética mais hábitos, nasce o câncer do intestino. Essa questão genética de antecedentes familiares, ela é muito importante no câncer do intestino, muito mais importante do que em outros tipos de tumor.
seguindo aquela lógica que eu tinha falado para você, 5% tem alterações genéticas importantíssimas, que é quase um subcapítulo da nossa especialidade. Mas outros 20 a 30% vão desenvolver o que a gente chama de câncer coloretal familiar. Então, o que é câncer coloretal familiar? É aquela pessoa que tem algum parente próximo de primeiro ou segundo grau, ou mais de um parente na sua família, e que acaba desenvolvendo câncer de intestino. As outras pessoas aí, 60% das pessoas com câncer de intestino, não têm parentes, mas podem, um dia, de repente, ter um azar de desenvolver. Essa questão desse grupo aqui, de 20 a 30% das pessoas que têm antecedente familiar, essa é uma arma poderosíssima, porque o indivíduo tem que fazer colonoscopia mais cedo do que os outros que não têm parentes. Porque se ele tem antecedente familiar, aumenta muito a chance dele desenvolver câncer. Essa chance aumenta dependendo do número de parentes, da proximidade dos parentes e da idade com que os parentes desenvolvem esse câncer. Então, imagina que o doutor Hélio conta para vocês e fala assim, olha, o meu tio de primeiro grau teve um câncer do intestino aos 40 anos. O tio do doutor Hélio. Isso significa que a chance do doutor Hélio é altíssima. Eu mesmo, Hélio, tive um tio, irmão da minha mãe, que teve um câncer de intestino antes dos 50 anos de idade. Então, eu sou considerado uma pessoa de risco, é claro. E com isso eu tenho que fazer exames mais precoces do que quem não tem nenhum parente na família. Tá certo. E quando existe histórico familiar, o intervalo entre colonoscopias ele deve ser menor ou deve seguir uma rotina habitual, Fábio? Não, o intervalo de fazer a colonoscopia, ele raramente seguia por essa questão familiar, porque ele é mais importante só nesse grupo de 5% que eu falei que tem as doenças genéticas. Nas pessoas que têm esses 20 a 30% que têm antecedente familiar, o que muda é o momento em que você começa a fazer a colonoscopia. Então, só para a gente esclarecer aqui, até poucos anos atrás, a gente recomendava que quem tivesse antecedente familiar começasse a fazer colonoscopia aos 50 anos de idade. Hoje existem vários estudos europeus, norte-americanos principalmente, que mostraram que, como a incidência do câncer de intestino aumentou demais, nós temos que começar a fazer esse exame hoje, mais cedo, quando você tem um antecedente familiar. Esse mais cedo é aos 45 anos de idade. Então, quem tem antecedente começa aos 45, quem não tem antecedente familiar deve começar aos 50 anos de idade. E só para você ver a diferença, naquele grupo de 5% com doença genética importante, o indivíduo tem que começar a fazer colonoscopia entre 10 a 25 anos de idade. Veja a diferença da potência com que uma carga genética errada, modificada, traz de risco para o indivíduo. Esses 5%, a pergunta não é se ele vai ter, é quando vai ter, né? É isso mesmo. Ô, Fábio, você tocou num assunto importante aqui, que eu acho que eu queria ouvir a sua reflexão sobre o tema, né? Que é a maioria dos programas de rastreamento de câncer de intestino que existem no mundo baseiam-se como fator maior de risco a idade das pessoas. Nós estamos falando de pessoas sem sintomas, né? Então, é a idade da pessoa que é o fator que determina quando ele deve iniciar o seu programa de rastreamento. E como você mesmo disse, em países mais desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, essa onda é mais forte ainda, né? Houve uma recomendação de diminuir a faixa etária de rastreamento para 45 anos de idade, por ter observado um aumento da incidência de câncer de intestino em indivíduos mais jovens. Você acha que dados epidemiológicos de países desenvolvidos como os Estados Unidos, alguns países da Europa, países nórdicos, eles são aplicáveis para a nossa realidade?
Porque quando a gente vai falar de um programa de prevenção de câncer de intestino, a gente tem que pensar que no Brasil o SUS, né, que é onde a maior parte da nossa população é atendida. Então, considerando que nós temos uma incidência que é menos da metade do que é observada, por exemplo, nos Estados Unidos. Será que a gente deve seguir esses protocolos da mesma forma ou a gente deveria revisar os nossos dados e tentar entender se realmente tem sentido ampliar o segmento, o rastreamento do câncer de intestino numa faixa etária mais jovem? O que você pensa a respeito disso? Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder, né, Hélio? Por um lado, a sua pergunta se deve ao fato de que, no Brasil hoje, fazer colonoscopia é muito difícil e tem um custo associado importantíssimo. É muito diferente, nós que felizmente temos algum recurso a mais, se eu precisar fazer uma colonoscopia de alguma forma, através do meu convênio, eu vou lá e marco. Mas a imensa maioria da população brasileira não tem essa oportunidade. Eu trabalho no hospital público, assim como você, eu trabalho no Hospital das Clínicas de São Paulo, e nós vemos lá a dificuldade que o indivíduo tem de fazer uma colonoscopia a partir do momento que você faz o pedido. Para você ter uma ideia, Hélio, a gente vê até no consultório, nesses últimos meses, agora em São Paulo, estava dificílimo marcar uma colonoscopia. Estava demorando 3, 4, 5 meses. Isso é raro, né? Um cara do SUS, por exemplo, ele pode demorar até 2 anos para marcar uma colonoscopia, o que faz com que a gente perca a efetividade de fazer uma colonoscopia mais precoce. Então, uma coisa é a dificuldade que a gente tem de fazer. A outra coisa que você perguntou é se, mesmo que a gente pudesse fazer, se seria tão efetivo quanto é nesses países de primeiro mundo. Essa é uma resposta que nós só vamos saber fazendo, né? Provavelmente, o nosso risco aqui no Brasil ainda não é tão grande quanto é nos Estados Unidos, nos países nórdicos. A gente vê nos Estados Unidos, você anda na rua, é frequente você ver aqueles obesos mórbidos, né? O grau de obesidade nos Estados Unidos é enorme, é assustador. Nós temos isso no Brasil já, mas não no mesmo nível que eles têm. E por que eu estou citando a obesidade? Porque a obesidade hoje é considerada um fator de risco importante. Para os alunos que estão nos assistindo, quem é obeso vive numa situação chamada hiperinsulinemia, um aumento crônico dos níveis de insulina no sangue. E essa hiperinsulinemia é um fator muito ruim para que uma célula sofra uma mutação Gatilho precoce. importante, né, Fábio? Gatilho, você falou a palavra correta. Então, é difícil de responder se nós devemos ou não devemos, né? A gente tende, é claro, a tentar aceitar as recomendações que vêm de estudos feitos em grande número de pessoas na Europa, nos Estados Unidos, como uma recomendação correta. Mas daí você aplicar isso no Brasil, a gente não sabe se vai ser tão efetivo e muitas vezes a gente não consegue, né, Hélio? Infelizmente. Fábio, e assim, e o limite superior? Essa é uma outra discussão interessante, né? Porque há países que adotam a idade, por exemplo, a Inglaterra é até 69 anos de idade, até hoje. Tem países que falam 70, tem países que falam 75. Como é que você faz no seu consultório, Fábio? Eu tendo a fazer a indicação de uma colonoscopia de prevenção, não de investigação, mas de prevenção, em termos individuais. É claro que existem pessoas de 70 anos de idade que estão chutando bola, né? Quando a gente brinca, né? Você pode escalar para jogar na seleção e o cara vai lá. E é claro que tem cara de 55 anos de idade que está gordo, obeso, cardiopata, enfim, já teve um infarte. Então, assim, existem pessoas muito diferentes. Eu tendo a ser seletivo, mas nessa seleção você tem que explicar para o doente e tem que explicar para a família. Então, vou te dar um exemplo. Suponha que você atenda uma pessoa de 87 anos de idade que fala, doutor, eu preciso fazer colonoscopia porque meu pai teve câncer de intestino, eu estou com umas alterações aqui no intestino, eu acho que está preocupante. Você tem que explicar para ele, olha, você tem 87 anos de idade, eu vou fazer uma colonoscopia
Se você tiver um câncer diagnosticado, isso provavelmente vai gerar uma cirurgia. É isso que você quer? Porque uma atitude de investigação, ela deve preceder uma atitude de tratamento. Você não vai investigar se você não vai tratar, né? Agora imagina ao contrário, uma senhorinha de 97 anos de idade chega no teu consultório e quer fazer uma colonoscopia. Você vai falar para ela ou para a família dela, de alguma forma, fala, minha senhora, a senhora tem 97 anos de idade. Se eu diagnosticar um câncer na senhora, a senhora quer ser operada? A senhora vai ser operada? Você pergunta para a família, vocês vão deixar ela ser operada? A família provavelmente vai dizer para você, não. Então, por que eu vou fazer a colonoscopia? Porque a colonoscopia ela tem dois problemas, né? Ela tem a questão do custo, que de alguma forma é importante, e tem a questão do risco, né? A colonoscopia não é um exame de sangue, você vai lá, faz um furinho no braço e tira o sangue. Você tem que fazer aquele preparo, que é chato, né? Existe um risco mínimo, né? De perfurar o intestino, de sangrar quando você tira um pólipo. Mas esses riscos existem, né? Pessoas idosas tomam anticoagulantes, tomam aspirina. Então a gente tem que pensar nisso tudo, né? O Fábio, a gente está falando aqui de colonoscopia, que é o padrão ouro para a identificação de pólipos, né? Mas do ponto de vista de rastreamento populacional, porque se a gente pensar de 50 a 70 anos de idade, por rastrear a população do Brasil, fazer colonoscopia de todo mundo nessa faixa etária, esquece, né? Acho que nenhum país do mundo tem força e estrutura para fazer isso. Como é que a gente conduz um programa de rastreamento populacional? Começa por onde? Não tenha dúvida. Outra questão importantíssima que nós temos que pensar, né, Hélio? Acho que existe aí, a tática é a seguinte: só vou fazer colonoscopia para pessoa que demonstre um grande risco. Então, quais seriam essas pessoas? Pessoas com antecedente familiar e pessoas que já têm algum sintoma, ou as pessoas que fizeram, por exemplo, um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou qualquer outra forma de pesquisa de sangue oculto, que tenha sido positivo. Esse exame de pesquisa de sangue oculto é um exame de rastreamento populacional que vai indicar se o indivíduo tem presença de sangue nas fezes. Presença de sangue nas fezes quer dizer necessariamente que o indivíduo vai ter um câncer? Não. O índice de efetividade, ou seja, do diagnóstico de um câncer, no indivíduo que tem um sangue oculto positivo nas fezes, é muito variável. Vai de 50% a 75%. É uma variação muito grande. Mas, se no indivíduo de 50 anos de idade eu faço um sangue oculto e deu positivo, eu acho que esse indivíduo tem que fazer uma colonoscopia. Ou se o indivíduo te conta, olha, doutor, eu tive um sangramento, você examina o indivíduo no consultório, ele não tem hemorroida, por exemplo, que justifica esse sangramento, ele tem que ser submetido. Vou te contar um outro caso familiar aqui, Hélio. Meu pai, quando era vivo, um dia ele chegou para mim e falou, eu tive um sangramento nas fezes. Eu pesquisei, ele não tinha hemorroida. Falei, pai, vamos fazer colonoscopia. Ele tinha um tumor no intestino. Ele tinha um tumor num pólipo, assim, pendurado num pólipo, que foi retirado. Meu pai curou por colonoscopia. Olha que coisa fantástica, né? Ele curou um câncer por colonoscopia. Mas isso não é uma coisa que acontece toda hora. Então a gente tem que ser seletivo. Eu acho que a forma mais comum que nós sermos seletivos é o sangue oculto. Mas tem que lembrar, se um dia o sangue oculto for escovar os dentes, ou eu minha língua, ou se eu tiver uma hemorroida, o sangue oculto vai dar positivo e eu não tenho câncer. Então tem que saber que tem muito falso positivo e muito falso negativo no exame de sangue oculto. Tá bem. Milena, desliga o seu microfone, por favor. Fábio, você falou um aspecto importante, né? Existem vários tipos de pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? O FIT test, que é um dos exames disponíveis, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade maior, porque ele só detecta hemoglobina humana, né? Então, alguns fit tests, se você come carne vermelha no dia anterior, você pode vir com um teste de sangue oculto positivo, mas que não tem
nada a ver com a presença de alguma doença no intestino. Já o kit teste ele dá um pouquinho mais de especificidade. Dividido Isso com o mesmo. pessoal que está aqui conectado com a gente, já há 3 anos, a Sociedade Brasileira de Coloprocto, junto com a Sociedade Brasileira de Endoscopia e a Federação Brasileira de Gastroenterologia, todo mês de março a gente escolhe uma cidade de pequeno porte no Brasil e nós fazemos um rastreamento populacional de câncer de intestino. Então, a gente pega a faixa etária de 50 a 70, faz o teste de pesquisa de sangue oculto nesses indivíduos assintomáticos, e o que a gente encontra de resultado é um índice de positividade de 5 a 7% da população pesquisada. Então, você vê que a gente já consegue eliminar grande parte desses indivíduos da faixa etária de não ter que se submeter a uma colonoscopia. E Um você outro sabe o ponto custo importante disso? ressaltar, né, Fábio, é que se você vai adotar a pesquisa de sangue oculto nas fezes como forma de rastreamento, esse teste deve ser repetido anualmente. Fazer isoladamente um ano e daqui 4 anos fazer, ele perde completamente o seu valor. Então, precisa ser repetido anualmente esse teste, né? Você sabe qual o custo individual? Bem baixo, né? A gente acho que estava saindo, Fábio, em torno de R$ 35 por kit. Comparado com o custo de uma colonoscopia, é muito baixo, né? Fica muito Entendo. mais barato. E quanto melhor você usa, são vários, eu vou repetir, né? Tem vários tipos de pesquisa de sangue ocultos, um mais baratos ainda do que esse. Só que os que são muito baratos têm uma sensibilidade e uma especificidade baixa. Ou seja, vai dar muito mais positivo do que 5, 7%. E aí lá na frente, você vai fazer colonoscopias desnecessárias, o custo é muito maior. Então, o certo é fazer a pesquisa de sangue oculto quantitativo, que é o ideal, que você define qual é o limite de sangramento que você vai, a partir dele, considerar como um teste positivo, e aí você consegue otimizar as colonoscopias dentro de um contexto de rastreamento de câncer de intestino. Agora, você falou uma coisa aí, Fábio. Você falou, então, de pesquisa de sangue oculto como uma forma de indicação de colonoscopia. Genética, a gente já falou sobre isso, e você falou de sintomas. Então, fala um pouquinho para a gente. Quais são os sintomas de alarme que a pessoa tem que, ao perceber, procurar imediatamente um médico especialista? E quem é o especialista, Fábio? Essa é uma das informações mais importantes, né, Hélio? O câncer de intestino ele pode não ter sintoma nenhum. Por isso que a gente estava falando até agora de prevenção, né? Você vai investigar um indivíduo que não tem sintoma. Entretanto, quando o câncer se desenvolve, na dependência da localização que ele está, então vamos fazer uma divisão aqui. O câncer no cólon direito, que é a parte proximal do intestino, ele vai dar sintomas menos específicos, sintomas mais gerais, que não vão chamar tanto a atenção. O indivíduo pode ter um pouco de cólica, pode ter uma distensão abdominal, ele pode até se palpar, o indivíduo magro pode chegar para você, doutor, tem um caroço aqui do lado direito do abdômen, ele pode palpar uma massa, ele pode ter uma dispepsia, que a gente chama um sintoma geral, que não quer dizer nada, uma má digestão, um pouquinho de dor na barriga, são sintomas mais inespecíficos. Mas eu queria lembrar aqui e ressaltar que qualquer indivíduo com anemia acima de 50 anos de idade tem que, né, como dizem os jovens hoje, tem que fazer uma colonoscopia. Porque anemia é um sintoma muito frequente de câncer do cólon direito. Porque esse câncer não se manifesta com sintomas intestinais, ele fica sangrando ali dentro do intestino cronicamente e leva o indivíduo até a anemia. Agora vamos para o outro lado, o câncer do lado esquerdo do intestino, que fica mais próximo do ânus, ou mesmo um câncer do reto. Aí é um câncer que dá muito mais sintomas, né? Ele pode dar constipação, pode dar diarreia, mais frequentemente ele dá alternância do hábito intestinal, ou seja, o indivíduo fala que tem, às vezes, o intestino prende, às vezes o intestino solta.
pode dar cólicas e, muito mais importante, né, Hélio? Ele dá sangramento nas fezes e pode dar mucorreia. Mucorreia é a presença de muco, de um catarro nas fezes, né? Agora, você vai falar para mim, hemorroida também sangra. Sim, mas o sangramento de hemorroida é diferente. O sangramento de hemorroida é um sangramento vermelho, rutilante, vermelho vivo, né? E o indivíduo às vezes percebe só no papel higiênico ou o sangue pinga no vaso. É diferente do sangue de um câncer no reto, em que o indivíduo vê as fezes, tenha o sangue e o muco enrolado nas fezes. Então, sangue nas fezes, que é o que se chama de enterorragia, é um sintoma importantíssimo de alarme, como ele falou, para o diagnóstico de câncer no intestino. Então, se algum de vocês, algum parente, algum paciente tiver esse sintoma, ele tem que fazer uma colonoscopia. Maravilha, Fábio. Fábio, a gente podia ficar aqui muito tempo ainda batendo papo, mas nós já estamos chegando no final dessa nossa live. Então, eu vou falar algumas palavras aqui, depois eu passo para você, para a gente poder concluir a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, né? Eu gostaria, antes de encerrar, chamar a atenção para todos vocês que estão nos ouvindo da importância dessa campanha do Março Azul, né? O câncer de intestino é uma realidade e uma realidade triste, porque toda vez que a gente pega um caso avançado dentro do nosso consultório, o primeiro sentimento que a gente tem é de frustração, de imaginar que esse indivíduo perdeu a chance de se tratar e de se curar de maneira definitiva, se tivesse feito um diagnóstico mais precoce. Então, eu conclamo a todos vocês, durante o mês de março, conversar dentro de casa, com família, com os amigos, da importância que tem o câncer de intestino na nossa população, da necessidade de você adotar hábitos de vida saudáveis e de procurar um especialista para fazer o rastreamento caso você já esteja dentro do grupo de risco. São aqueles indivíduos com história familiar de câncer de intestino e aqueles acima de 45, 50 anos de idade. E gostaria ainda de ressaltar que essa história de prevenção de câncer de intestino foi algo que surgiu dentro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia por uma professora muito querida por todos nós da sociedade, a professora Angelita Abergama. A professora Angelita, há mais de 25 anos, ela criou a ABRAPES, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestino, e lá atrás, quando a incidência ainda não era tão grande, ela já previa a necessidade de ter um melhor esclarecimento da população para o câncer de intestino. E ao longo dessas décadas, ela foi uma lutadora incansável na tentativa de espalhar essa mensagem em todo o país, levando uma maquete de um intestino gigante, onde a população entrava dentro desse intestino, via os pólipos, via o tumor, enfim, um trabalho pioneiro e que agora, graças a Deus, com a união de outras duas sociedades, nós estamos levando esse trabalho para um nível maior, mais abrangente e, quem sabe, sensibilizar cada vez mais o poder público da necessidade que o nosso país estabeleça um programa nacional de prevenção do câncer de intestino. Então, Fábio, muito obrigado pela sua companhia aqui nesse domingo. Tirei você do conforto da família para poder estar aqui dividindo a sua experiência, a sua expertise. É uma honra muito grande ter contado com a sua colaboração. Um abraço para você. Pode falar, a palavra é sua. Hélio, sou eu que tenho que agradecer. Primeiro, te agradecer demais a oportunidade de estar aqui hoje, participando da campanha Março Azul Marinho de Prevenção do Câncer no Intestino da sociedade, que vai ter uma série de outras atividades que você, como presidente atual, está desenvolvendo. Eu queria te parabenizar por isso. E cada ano que passa, a gente sempre vai aperfeiçoando as coisas. Mas eu queria principalmente te parabenizar pela lembrança que você fez agora, que é fundamental.
O brasileiro tem a mania muito de esquecer o passado, né? História é uma coisa que poucas pessoas valorizam. Essa lembrança que você fez da professora Angelita, da Abraprece, Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino, que é uma associação da qual eu tive a honra de fazer parte com a doutora Angelita durante tantos anos. A Abraprece fez um trabalho pioneiro no Brasil. Pioneiro e muito importante, porque nós fomos a vários estados brasileiros divulgar tudo isso que nós estamos comentando hoje aqui nessa live, né? Então, a professora Angelita tem esse pioneirismo, essa história por trás dela, uma importância fundamental na medicina e na coloproctologia brasileiras. Isso não deve ser esquecido nunca. A campanha Março Azul Marinho, na verdade, é hoje uma continuidade desse trabalho que a professora Angelita inaugurou. Eu queria te parabenizar por esse evento e dizer que eu tenho certeza que o seu mandato na sociedade vai ser recheado de sucesso. Tenho certeza que você vai fazer um congresso brilhante esse ano aí em Goiânia, e eu tenho certeza que a sociedade vai se beneficiar muito de tudo de excelente que você do excelente trabalho que você tem desenvolvido na sociedade brasileira. Muito obrigado pelo convite, Hélio. Obrigado, Fábio. Forte abraço. Abraço, até mais. Até logo, pessoal. Muito obrigado pela presença.